Olá, estudantes da primeira série do ensino médio da escola Professora Carolina Centro da Silveira. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o Estado. O Estado, quando usado com a grafia inicial maiúscula, ou seja, com E maiúsculo. Quando nós usamos essa palavra, Estado com E maiúsculo, estamos a adotar o seguinte conceito: o Estado é uma instituição que existe para representar os interesses de uma determinada sociedade. O Estado, ele existe como uma ferramenta que, de alguma maneira, deve agir para estabelecer o melhor possível para a sociedade ao qual ele representa. Ele deve desenvolver o bem-estar social. Ele existe para isso. Alguns teóricos da filosofia desenvolveram interessantes teorias sobre a formação do Estado, sobre a origem do Estado e sobre o porquê o Estado foi criado. A maior parte desses teóricos são chamados de contratualistas. Isso significa que a maioria dos filósofos do Estado entendia que o Estado ele foi criado a partir de um contrato social, a partir de um pacto coletivo. E esse pacto, esse contrato, estabeleceu-se a partir da necessidade de um povo. E nós vamos hoje trabalhar a teoria de um desses filósofos contratualistas chamado Thomas Hobbes, um filósofo inglês. E o que Hobbes entendia? Primeiro, ele cria que antes do Estado existir, ou seja, antes de existir uma sociedade regida por governantes e por leis, antes disso, o mundo passou por um estágio chamado de estado de natureza. E o que é um estado de natureza? O estado de natureza segundo Thomas Hobbes, é o estágio inicial da humanidade em que não havia governantes e nem leis. E por conta dessa ausência de governantes e de leis, o que ocorria era um caos generalizado. Os homens eram totalmente livres. E por que totalmente livres? Porque, não tendo leis, cada um fazia o que desejava. Essa era a liberdade absoluta. Por que nós não temos liberdade absoluta? Porque há leis que impedem que façamos tudo o que desejamos. Mas antes da formação do Estado, não havia nenhum recurso para impedir o cidadão, o ser humano, fazer o que quer. E aqui não é cabível nem a palavra cidadão, porque a palavra cidadão ela é usual para aquele que habita no Estado. Então o indivíduo era livre porque não havia governante e muito menos as leis. E com essa liberdade estabelecia-se o caos. O que Hobbes pensa sobre o ser humano? Por que com a liberdade absoluta o caos é estabelecido? Por que com a liberdade absoluta os conflitos se intensificavam? Porque Hobbes ele usa uma expressão de um jurista chamado Plauto. A expressão é muito famosa. Ficou ainda mais famosa depois que Hobbes a adotou. O homem é o lobo
do homem. O homem é o lobo do homem, está a significar que o homem é o seu próprio agressor. O homem é o seu próprio inimigo. Assim como se você pensa em uma alcateia diante de um possível corpo de um animal, não vai haver uma harmonia entre os lobos, porque todos vão querer ao mesmo tempo morder a mesma carne. O ser humano se assemelha a essa postura do lobo. E eles se degladiam em sua liberdade absoluta. Por isso se faz necessário o Estado. E com essa liberdade absoluta, sendo o seu próprio agressor, Hobbes afirmava em sua teoria que no estado de natureza o homem desenvolve o estado de guerra de todos contra todos. Então ele imagina uma sociedade tão conflituosa, chegando ao passo de todos os seus habitantes viverem em conflitos intensificados. O estado de guerra de todos contra todos. E nesse estado de guerra de todos contra todos, a morte se avizinha. E aqueles que estão ameaçados pela morte temem a morte. Por isso, diante dessa angústia com a possibilidade da morte, essa sociedade propõe um acordo para acabar com esse estado de guerra de todos contra todos. E esse acordo coletivo chega a um consenso. Esse acordo é chamado de pacto social. Ou seja, a sociedade coletivamente buscou resolver os conflitos do estado de guerra de todos contra todos. O consenso que chegaram foi que se fazia necessário a presença de um soberano, alguém que fosse reger a sociedade para acabar com os conflitos. A partir do pacto social, estabeleceu-se um soberano, um governante. E esse governante, para poder governar, reger a sociedade, ele desenvolveu as leis. Então a sociedade ofereceu-lhe força, ofereceu-lhe poder. Com esse poder ele criou as leis. O soberano, mais as leis, com esse poder que recebe, criou o que nós chamamos hoje de Estado. Então o Estado iniciou-se a partir do soberano. No pacto social, as pessoas perceberam que a guerra de todos contra todos, os conflitos generalizados que ocorriam no estado de natureza, só acabariam com a presença de alguém que os governasse. E esse alguém, o soberano, para governar, criou as leis. Então a sociedade deu-lhe poder, com esse poder ele cria as leis e acaba com uma liberdade absoluta. O ser humano, a sociedade humana, só alcança segurança, segundo a teoria de Hobbes, quando todos se submetem a um governo, quando todos se submetem a um soberano. Se esse soberano não existisse, a sociedade continuaria nesse estado conflituoso ao qual todos se violentam. Estado de natureza desenvolve o estado de guerra de todos contra todos. Para acabar com esse conflito, a sociedade
se reúne em um acordo coletivo chamado Pacto Social. Nesse acordo coletivo, chegam à conclusão que é necessário um soberano. O soberano cria as leis e, consequentemente, é inaugurado o Estado, com E maiúsculo, o Estado civil. Saúde, não deixem de estudar, aprofundem a teoria de Hobbes sobre o Estado, sobre o Pacto Social, porque isso é muito importante. É importante a gente entender o mundo em que vivemos a partir dessas teorias.